Mas você realmente lê a Bíblia? Porque existe uma diferença brutal entre passar os olhos pelo texto sagrado todas as manhãs e ler como leu um homem que, com aquele mesmo livro, transformou uma nação inteira, sem internet, sem podcast, sem aplicativo de devocional. Seu nome era John Wesley. E em 65 anos de caminhada com as Escrituras, ele desenvolveu um método de leitura bíblica tão radical, tão consistente, tão transformador, que os próprios historiadores seculares atribuem a ele o mérito de a Inglaterra ter escapado de uma revolução sangrenta como a da França. Não foi um general, não foi um rei, foi um homem com uma Bíblia e um método. Neste vídeo, o primeiro de 4, você vai descobrir o pilar número 1 do método de leitura bíblica de Wesley, a consistência radical. E eu garanto para você, o que você vai aprender hoje não é teoria. É uma prática que pode mudar a sua relação com a palavra de Deus ainda esta semana. Mas preciso que você fique até o final, porque no final deste vídeo eu vou te revelar os alertas que Wesley dava, perguntas que ele fazia a si mesmo todos os dias, e que vão te provocar de um jeito que você não esperava. Fica comigo. Vale cada minuto. Quem era John Wesley? A formação de um leitor bíblico. John Wesley nasceu em 1703 em Epworth, na Inglaterra. Era o 15º filho de Samuel e Susanna Wesley. Sim, o 15º. Sua mãe, Susanna, é uma figura à parte nessa história. Ela criou 19 filhos, sendo que 9 morreram na infância, com disciplina, intencionalidade e um amor feroz pela palavra de Deus. A rotina escolar na casa dos Wesley era de segunda a sábado, das 9 horas às 17 horas. E o único material didático, a Bíblia. Susanna fazia seus filhos memorizarem grandes porções das Escrituras. Ela acreditava que a Bíblia não era apenas um livro de religião, era a fundação de toda a educação possível. Então, antes mesmo de Wesley desenvolver seu método de leitura bíblica, ele já havia sido formado por uma cultura doméstica onde a Bíblia era o centro de tudo. Quando John foi para Oxford, ele levou essa herança consigo. Lá, ele fundou, junto com seu irmão Charles, o que ficou conhecido como o Santo Club, ou Clube Metodista. Um grupo de jovens universitários que tinham um método para tudo. Acordavam cedo para orar. Liam a Bíblia diariamente, dedicando 3 horas por dia às Escrituras. Visitavam prisioneiros e enfermos. Compartilhavam suas vidas em grupos pequenos de prestação de contas. Os outros estudantes os ridicularizaram. Alguém até escreveu uma rima zombeteira. Comem por regra, bebem por regra, tudo mais é feito por regra. Daí eles próprios se chamam metodistas. E sabe o que é fascinante? Wesley ficou secretamente satisfeito com essa perseguição. Ele sentia que estava no caminho certo. A palavra que os perseguidores usavam como insulto, metodistas, se tornaria o nome de um dos maiores movimentos de renovação espiritual da história da humanidade. Porque o método não é o inimigo da espiritualidade. O método é o veículo da graça. E aqui está a primeira grande lição que Wesley nos ensina sobre ler a Bíblia. Você precisa de um método antes de precisar de motivação. A motivação flutua, o método permanece. Wesley não acordava às 4 da manhã todos os dias porque sentia vontade. Ele acordava porque havia construído uma estrutura que não dependia de como ele estava se sentindo. Isso é consistência radical. O pilar 1. Consistência radical. A prática diária de Wesley. Vamos agora para dentro do método de Wesley. E quero começar com uma citação que ele deixou escrita como prefácio a uma das suas edições das Escrituras. Estas são palavras do próprio Wesley. Se desejais ler as Escrituras de modo que corresponda efetivamente a este propósito, não seria aconselhável, em primeiro lugar, reservar um pequeno tempo, se possível, toda manhã e toda tarde para esse fim? John Wesley. Prefácio às notas sobre o Novo Testamento manhã e tarde. Não era um devocionalzinho rápido antes do café. Era uma prática estruturada, bidirecional, que envolvia o começo e o fim do dia. Vamos detalhar isso. Prática 1. Horários fixos e inabaláveis. Wesley não deixava a leitura bíblica para quando sobrasse tempo.
Porque tempo nunca sobra. Você precisa tomar o tempo. Ele acordava às 4 da manhã. Orava por 1 hora. Depois lia as Escrituras, geralmente um capítulo do Antigo Testamento e um do Novo Testamento, conforme o quadro de leituras do livro de orações comuns da Igreja Anglicana. À tarde, por volta das 17 horas, conforme registros históricos de suas viagens, havia um segundo momento de oração e leitura pessoal da Bíblia. Isso não era negociável, mesmo em dias de viagem intensa, mesmo quando pregava 4 ou 5 vezes em um único dia, mesmo em tempestades no mar, e há relatos de Wesley lendo e escrevendo a bordo de navios, enquanto outros passageiros estavam paralisados de medo. Dado histórico. Há registros de que durante uma viagem transatlântica, Wesley estabeleceu uma rotina rígida para o pequeno grupo que o acompanhava. Das 4 horas às 5 horas da manhã, meditação e leitura das Escrituras. Das 5 às 7, oração em grupo, e assim por diante, tudo documentado em seu diário. A consistência de Wesley não era um ideal. Era uma realidade comprovada por décadas de diário pessoal. E aqui está o ponto que quero que você grave. Você não precisa de 1 hora perfeita. Você precisa de 1 hora definida. A diferença entre esses dois conceitos vai determinar sua vida espiritual nos próximos anos. Prática 2. A leitura sistemática. Todo o conselho de Deus. Wesley não escolhia seus versículos favoritos e ficava circulando neles. Ele lia todo o conselho de Deus. Essa expressão, todo o conselho de Deus, vem de Atos 20 e 27, quando Paulo diz que não deixou de anunciar todo o conselho de Deus ao povo de Éfeso. Wesley tomou isso como princípio absoluto de leitura. Ele usava o quadro de leituras do livro de orações comuns da Igreja da Inglaterra, que distribuía todo o Antigo Testamento para ser lido 1 vez por ano e todo o Novo Testamento para ser lido múltiplas vezes ao longo do ano. Isso significava que Wesley não lia a Bíblia a partir dos seus humores. Ele lia conforme uma estrutura que o guiava por todo o cânon, incluindo os livros difíceis, os genealogias sem graça, as profecias obscuras, os textos que incomodam. Como uma fonte histórica registra, Wesley acreditava que o cristão deveria conhecer todo o conselho de Deus. Seria errado, portanto, supor que Wesley estava apenas à procura de experiência mediante a leitura devocional da Bíblia. Ele também queria conhecer a palavra de Deus e não via qualquer dicotomia entre o estudo puramente científico da Bíblia e a leitura voltada ao enriquecimento espiritual. Fonte: Revista Impacto Publicações. John Wesley, Homem de Devoção. Isso é profundo. Wesley recusava a falsa dicotomia entre devoção e estudo. Para ele, ler a Bíblia com o coração aberto e ler a Bíblia com a mente ativa não eram opostos. Eram complementares. Eram duas dimensões da mesma prática. Você consegue ler Levítico com devoção? Wesley conseguia. E não porque Levítico é fácil, mas porque ele entendia que a consistência na leitura de textos difíceis forma o caráter de uma maneira que a leitura dos textos favoritos nunca vai formar. Prática 3. Não havia dia de folga. Deixa eu ser bem direto aqui. Em 65 anos de vida devocional ativa, de quando era estudante em Oxford até quase o momento da sua morte, não há registro de Wesley tendo dia de folga da leitura bíblica. Não estou dizendo isso para te culpar se você pulou um dia. Estou dizendo isso para você entender o nível de comprometimento que estava por trás da vida e do impacto de Wesley. Dado histórico. Há registros históricos de que em sua viagem para a Geórgia, quando uma tempestade violenta atingiu o navio e rasgou a vela principal, inundando os convéses, Wesley escreveu em seu diário: Nem mesmo o rugido do mar e o movimento do navio podem perturbar o sono refrescante que Deus me deu. Agradou a Deus que o mar não me perturbasse, nem me senti impedido por 1/4 de hora sequer de ler, escrever, compor ou realizar alguma tarefa que pudesse ser feita em terra firme. Leu? Nem 1/4 de hora, no meio de uma tempestade no Atlântico. Isso não é rigidez religiosa. Isso é alguém que encontrou na palavra de Deus algo tão real, tão vivo, tão necessário quanto o ar que respirava.
Wesley chamava a oração de fôlego da vida espiritual. E a leitura bíblica era inseparável desse fôlego. Ou você respira, ou você morre. Não há meio termo. Por que a consistência é tão difícil? E o que Wesley diz sobre isso agora, eu preciso ser honesto com você. Eu sei que você assistiu tudo isso até aqui, e uma parte da sua cabeça está pensando. Mas Wesley era Wesley. Ele tinha um chamado especial. Eu tenho filhos, tenho trabalho, tenho uma vida caótica. Isso não é para mim. E eu preciso te dizer, Wesley antecipou exatamente essa objeção. Ele escreveu sobre isso, diretamente, em uma carta famosa para um pregador chamado John Trembath. Em 1760, Wesley disse: "O que te prejudicou excepcionalmente no passado, e temo que até hoje, é a falta de leitura. Lê e ora diariamente. É pela tua vida. Não existe outro caminho. Do contrário, serás um trivial por toda a vida e um pregador superficial. Faz justiça à tua própria alma. Dá-lhe tempo e meios para crescer." John Wesley, carta a John Trembath, 17 de agosto de 1760. Faz justiça à tua própria alma. Que frase poderosa! Você está fazendo justiça à sua alma? Wesley não era ingênuo quanto às dificuldades da vida. Ele sabia o que era sobrecarga. Sabia o que era viagem exaustiva. Sabia o que era conflito, perseguição, falta de sono, falta de recursos. Mas ele também sabia que o problema mais profundo não é a falta de tempo, é a falta de convicção sobre o valor do que se perde quando não se lê a Bíblia. E isso nos leva à segunda grande lição deste vídeo. Você só vai ser consistente naquilo que considera indispensável. Pense comigo. Você nunca esquece de comer. Você nunca diz, hoje não consegui respirar, porque você sabe que essas coisas são questão de sobrevivência. A pergunta que Wesley nos faz, de dentro do século XVIII, é: você trata a palavra de Deus como sobrevivência ou como suplemento? Se for suplemento, você vai ler quando der. Se for sobrevivência, você vai criar o tempo, mesmo quando não parece existir. O que a neurociência moderna diz sobre a consistência de Wesley. Aqui está algo fascinante. Wesley não tinha acesso à neurociência, mas ele praticava exatamente o que a ciência moderna confirmaria séculos depois. Pesquisas sobre formação de hábitos, como os trabalhos do neurocientista Andrew Huberman e do pesquisador Philippa Lally, da University College London, mostram que hábitos complexos, como leitura reflexiva, levam em média 66 dias para se consolidar neurologicamente. Wesley não precisava de 66 dias. Ele levou sua família inteira para essa prática. E quando o hábito estava consolidado, ele não dependia mais de força de vontade. Tornou-se o default, o modo automático. É por isso que no final da vida, aos 88 anos, Wesley ainda acordava cedo para orar e ler. Não era esforço heróico naquele ponto. Era simplesmente quem ele havia se tornado. Você não é disciplinado quando faz algo com esforço. Você é disciplinado quando não consegue mais imaginar não fazer. Esse é o nível de Wesley. E esse é o convite que esse vídeo está te fazendo. O método de leitura. Os 7 princípios históricos de Wesley. Agora vamos para o coração prático deste vídeo. Dentro da sua prática de consistência radical, Wesley desenvolveu, e deixou escrito, um conjunto de princípios para como ler a Bíblia. Esses princípios foram preservados em seus prefácios, sermões e correspondências. Eu vou te apresentar os 7 primeiros, que formam a espinha dorsal do método de Wesley. E nesta série de 4 vídeos, vamos aprofundar cada um deles. Mas hoje, dentro do tema da consistência radical, quero que você entenda como esses princípios se encaixam num sistema de leitura diária. Princípio 1. Reservar um pequeno tempo toda manhã e toda tarde. Este é o princípio 0, o fundamento do fundamento. Wesley escreveu: se desejais ler as Escrituras de modo que corresponda efetivamente a este propósito, não seria aconselhável reservar um pequeno tempo, se possível, toda manhã e toda tarde para esse fim? Note a delicadeza da linguagem. Ele não disse
3 horas por dia para o crente comum. Disse, um pequeno tempo, mas disse, toda manhã e toda tarde. A regularidade precede a quantidade. É melhor ler 15 minutos todos os dias do que 3 horas uma vez por semana. Por quê? Porque a palavra precisa fazer parte do ritmo da sua vida, não ser um evento especial que você visita de vez em quando. Princípio 2. Ler com o olho singular, para conhecer a vontade completa de Deus. Wesley não lia a Bíblia em busca de confirmação das suas ideias. Ele lia para ser formado pelas ideias de Deus. Isso é chamado de leitura com olho singular. Uma expressão retirada de Mateus 6:22, onde Jesus fala do olho como lâmpada do corpo. Aplicado à leitura bíblica significa uma agenda, uma intenção, conhecer e fazer a vontade de Deus. Quantas vezes você abre a Bíblia procurando o que ela diz sobre o que você já quer fazer? Wesley nos desafia a inverter isso. Abrir a Bíblia disposto a ser corrigido, surpreendido, transformado. Princípio 3. Ter um olho constante sobre a analogia da fé. Este princípio é um dos mais sofisticados do método de Wesley e merece um vídeo inteiro, que vem na parte 2 desta série. Mas, introduzindo aqui, Wesley entendia que a Bíblia é um todo coeso, não um conjunto de textos isolados. Ele sempre lia um versículo dentro da arquitetura maior das grandes doutrinas cristãs: o pecado original, a justificação pela fé, o novo nascimento, a santidade interior e exterior. Em termos práticos, você não pode entender Romanos 8 sem conhecer Romanos 5. Você não pode entender Apocalipse sem conhecer Daniel. Você não pode entender o Sermão do Monte sem conhecer o Êxodo. A Bíblia interpreta a Bíblia. E só quem lê sistematicamente, com consistência, começa a ver essas conexões. Accessibility, princípio 4. Oração séria e sincera antes e depois da leitura. Aqui está um dos mais radicais. Wesley escreveu: a oração séria e sincera deve ser constantemente usada antes de consultarmos os oráculos de Deus, visto que a Escritura só pode ser entendida através do mesmo Espírito que por ela foi dado. Isso é teologia e método ao mesmo tempo. A Bíblia não é um texto que você desbloqueia com suficiente inteligência. É um texto que você recebe com suficiente humildade. E a oração, antes de ler, é o ato de abrir a mão do coração. Wesley orava pelo menos 2 horas por dia, e desse tempo de oração, parte significativa era diretamente ligada à leitura das Escrituras, orando antes de abrir o livro, orando enquanto lia versículos difíceis, orando ao fechar o livro para que o que havia lido fosse gravado no coração. Princípio 5. Pausar e examinar-se durante a leitura. Este princípio transforma a leitura em diálogo. Wesley não lia passivamente. Ele parava, muitas vezes no meio de um capítulo, e se perguntava: isso se aplica à minha vida? Em que área Deus já me ajudou? Em que área preciso de mais graça? Ele deixou registrado: se enquanto lemos nos examinamos frequentemente pelo que lemos, tanto quanto ao nosso coração como à nossa vida, isso nos fornecerá matéria de louvor, onde encontrarmos que Deus nos capacitou a conformar-nos com a sua santa vontade, e matéria de humilhação e oração, onde formos conscientes de ter ficado aquém. Esse princípio sozinho pode revolucionar sua leitura bíblica. Você não precisa ler mais. Você precisa pausar mais. A pausa é onde a transformação acontece. Princípio 6. Consultar aqueles mais experientes nas coisas de Deus. Wesley entendia que a leitura bíblica não é um esporte individual. Ele consultava comentaristas, teólogos, pastores, tanto os vivos quanto os mortos, através dos seus escritos. Ele publicou uma série de livros chamada Biblioteca Cristã, uma coleção de textos espirituais de diferentes tradições, justamente para enriquecer a vida espiritual dos seus pregadores. E, ao mesmo tempo, valorizava a comunidade como espaço de interpretação. As pequenas classes metodistas, grupos de 11 pessoas que se reuniam semanalmente, tinham como uma das funções primárias exatamente isso: compartilhar o que cada um havia aprendido na leitura bíblica da semana. A aplicação para hoje é clara. Você precisa de um grupo que te acompanhe nessa jornada.
Ler a Bíblia sozinho por anos e nunca discutir o que você está aprendendo é uma forma de privação espiritual que Wesley nunca teria tolerado. Princípio 7. Agir imediatamente sobre o que a luz revela. Este é o princípio que separa o leitor formado do leitor informado. Wesley escreveu: qualquer que seja a luz que então receberdes, deve ser usada ao máximo, e isso imediatamente. Não haja atraso. O que quer que resolveis, começa a executar no primeiro momento que puderes. Leu a Bíblia e ela apontou uma área de desobediência na sua vida? Haja hoje, não amanhã. Sentiu convicção sobre um relacionamento que precisa ser restaurado? Ligue hoje. Sentiu chamado para servir? Dê o primeiro passo hoje. Para Wesley, a leitura bíblica que não resulta em ação é leitura incompleta. A palavra de Deus não é um museu que você visita. É uma convocação que você responde. Seja praticante da palavra e não apenas ouvinte, enganando a vós mesmos. Tiago 1:22. Wesley sabia disso de cor e vivia de acordo. Aplicação prática. Como implementar a consistência de Wesley hoje? Certo. Agora vamos descer do nível histórico e teórico para o chão da sua vida real. Como você implementa a consistência radical de Wesley hoje? Eu vou te dar um processo em 5 passos. Concreto. Executável. Começando esta semana. Passo 1. Defina o seu horário. Não o horário ideal, o seu horário real. Wesley acordava às 4h da manhã. Você não precisa acordar às 4h. Você precisa encontrar o seu horário. O horário que você consegue proteger com consistência. Pergunte a si mesmo: qual é o único momento do dia em que ninguém me demanda? Meu telefone pode estar no silêncio e eu consigo estar presente. Pode ser 5h30 da manhã. Pode ser o horário do almoço. Pode ser 21 horas depois que as crianças dormem. Defina esse horário. Escreva no papel. Não mude por pelo menos 21 dias seguidos. Passo 2. Adote um plano de leitura sistemática. Wesley usava o plano de leitura do livro de orações comuns. Você tem inúmeras opções hoje. O plano M'Cheyne, que te leva pela Bíblia inteira em 1 ano com leituras do AT e NT todo dia. O plano cronológico, que lê a Bíblia na ordem histórica dos eventos. O plano de leitura da YouVersion. O que importa não é qual plano, é ter um plano. Sem plano, você vai ler sempre os mesmos salmos e nunca vai chegar em número 7. E número 7, por mais árido que pareça, tem algo a te dizer. Passo 3. Ore antes e depois. Mesmo que seja uma frase. Não precisa ser uma oração elaborada. Antes de abrir a Bíblia, diga simplesmente: Senhor, fala comigo através da tua palavra. Abre meus olhos. Depois de ler, diga: escreve isso no meu coração, que eu não seja apenas ouvinte. 2 frases. 30 segundos. O princípio de Wesley sobre oração antes e depois da leitura encaixado na realidade de quem tem uma vida ocupada. Passo 4. Pause uma vez, a cada leitura. Em algum momento da sua leitura diária, não importa qual, pare, feche o livro ou o EP. Sente em silêncio por 2 ou 3 minutos e se pergunte: o que Deus acabou de me dizer? Tem algo aqui que precisa mudar na minha vida? Tem algo aqui pelo qual eu devo agradecer? Esse momento de pausa, praticado diariamente, vai transformar a sua leitura em uma conversa real com Deus. Passo 5. Compartilhe o que você aprendeu com pelo menos uma pessoa por semana. Isso é o princípio número 7 de Wesley. Agir sobre o que você aprendeu, aplicado ao âmbito relacional. Compartilhe com seu cônjuge, com um amigo, com um grupo de WhatsApp da sua célula. Comente aqui no vídeo. O ato de ensinar solidifica o que você aprendeu, e o ato de testemunhar transforma conhecimento em vivência. A história que poucos conhecem. Wesley e a leitura durante a tempestade. Quero te contar uma história agora. Uma história que resume tudo o que estamos discutindo. O ano é 1735. John Wesley tem 32 anos e embarca num navio chamado Simmons com destino à Geórgia, nos Estados Unidos, onde vai servir como missionário entre os colonos ingleses e os povos nativos. A viagem dura meses, e em algum ponto do Atlântico, uma tempestade violenta atinge o navio. As velas se rasgam, os convéses são inundados.
Os passageiros ingleses entram em pânico. Alguns choram, outros oram desesperados. E Wesley? Wesley está lendo. Não porque ele era corajoso, ele próprio confessou depois no diário que tinha medo, mas porque a sua rotina de leitura e oração havia se tornado tão parte de quem ele era que nem uma tempestade atlântica conseguia interrompê-la. Agora note o que acontece nessa mesma tempestade. No deck inferior, um grupo de moravianos, cristãos alemães de uma tradição profundamente devocional, cantava hinos de adoração, calmos, em paz, completamente destemidos. Wesley ficou perturbado com aquilo. Como aquelas pessoas podiam estar cantando enquanto o navio ameaçava afundar? Depois da tempestade, ele foi até o líder morávio e perguntou: "Vocês não tiveram medo?" O líder respondeu: "Não, graças a Deus. Mas e as mulheres e crianças? Elas não tiveram medo?" "Não. Nossas mulheres e crianças não têm medo de morrer." Wesley ficou impactado e escreveu no diário naquele dia: "Eu tenho fé na salvação, temo que sejam palavras vãs." Essa crise espiritual, provocada pelo contraste entre a sua intelectualidade religiosa e a fé viva dos moravianos, seria o combustível que levaria Wesley, 3 anos depois, em 24 de maio de 1738, a uma das conversões mais famosas da história da Igreja. Num culto em Aldersgate, em Londres, enquanto liam o prefácio de Lutero à Epístola aos Romanos, Wesley escreveu: "Já era quase 21 horas. Enquanto ele descrevia a mudança que Deus faz no coração pela fé em Cristo, senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que confiava em Cristo, somente em Cristo, para a salvação." O coração estranhamente aquecido. É dessa experiência, combinada com anos de disciplina rigorosa, que nasce o Wesley, que vai percorrer 400.000 quilômetros e pregar 40.000 sermões. E isso nos leva à lição mais importante deste vídeo inteiro. Consistência radical sem coração transformado é religiosidade. Coração transformado sem consistência radical é sentimentalismo. Wesley aprendeu isso na pele, e foi a integração dos dois, a disciplina e o fogo, que o tornou o instrumento que ele foi. Esse vídeo ainda não encerrou, mas você já pode ir se preparando para o próximo episódio da série, Como John Wesley lia a Bíblia. Episódio 2. Princípio-chave do método Wesley. Ele nunca lia um versículo isolado. Se você quer ser notificado quando o próximo vídeo sair, inscreve-se no canal e ativa o sininho. Simples assim. Antes de você fechar esse vídeo, eu preciso te deixar com os alertas que Wesley deixava para si mesmo. Eram perguntas que ele se fazia diariamente, ou semanalmente nos grupos metodistas, como forma de prestar contas da sua própria vida espiritual. Eu vou ler algumas delas, e eu te convido a responder honestamente, para você mesmo. Dohai. Alerta 1. Dediquei hoje um tempo específico pela manhã e à tarde para ler e orar? Ou deixei que as demandas do dia tomassem tudo? Alerta 2. Quando li a Bíblia hoje, li para ser transformado ou li para confirmar o que já penso? Alerta 3. Tem alguma coisa que a palavra de Deus apontou para mim nas últimas semanas que eu continuo ignorando, que eu continuo prometendo que vou obedecer e não obedeço? Alerta. 4. Eu orei antes de ler? Ou abri a Bíblia como se fosse um livro qualquer? Alerta. 5. O mais difícil. Se alguém observasse a minha rotina semanal sem me avisar, sem que eu pudesse me preparar, o que essa pessoa concluiria sobre o lugar que a palavra de Deus ocupa na minha vida? Essa última pergunta é de Wesley. Literal. Ele a adaptou do Santo Club de Oxford para os grupos metodistas. E ela não tem resposta fácil, mas ela tem o poder de mudar tudo, se você deixar. Se esse vídeo te ajudou, te desafio a fazer uma coisa agora, antes de fechar. Nos comentários, escreve qual dos 7 princípios de Wesley mais te desafiou hoje e qual o seu horário de leitura bíblica que você vai proteger a partir de amanhã. Não é para mim. É para você mesmo. Escrever cria compromisso.
E se você conhece alguém que está lutando para ter consistência na leitura bíblica, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Pode ser o que ela estava precisando ouvir. Até o próximo episódio.